João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Isso faz você pensar em alguma coisa? Na carne, jamais vamos entender as coisas espirituais. No versículo 7, não se surpreenda pelo fato de ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, quer dizer, somente as pessoas que são nascidas do Espírito podem entender. Então ele deu a comparação do vento, porque o vento é algo que a gente não vê, mas você sente e você sabe que é real. Assim também é o mundo espiritual. No versículo 9, perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Quer dizer, se vocês estão vendo coisas aqui na terra e não estão acreditando, como que vão acreditar nas coisas do céu, que são espirituais? Né? Então, eu não posso agir como um incrédulo, só acreditar nas coisas que eu vejo. O espírito, as coisas espirituais é espírito, e eu só vou entender se eu caminhar em espírito. Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Eu já fiz uma pregação sobre isso já. Mas para que esse fosse salvo por meio dele. Vamos ler o versículo 17 de novo? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quer dizer, a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Né? Então Deus não nos condena, ele muito pelo contrário, ele veio para nos resgatar e para nos salvar da perdição da morte, que é o inferno. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, para que eu alcance a minha salvação, eu preciso acreditar em Jesus Cristo. Por não crer no Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento e a luz que veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Você vê que isso é tão realidade, né? Que as pessoas, elas amam muito mais a estar no errado e fazer aquilo que é errado, do que a luz, que é a palavra de Deus. Servir a Deus com a própria vida. Quem pratica o mal, olha que ele está falando sobre obras, né? Praticar é obras. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, por que a pessoa ela ama muito mais estar nas trevas, fazer o que é errado? Ó. Quem pratica o mal odeia a luz, quer dizer, vai contra aquilo que é a palavra de Deus. Você vê isso acontecendo? Muitas vezes. As pessoas indo contra aquilo que é certo e apoiando o que é errado. Por quê? Ó, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quer dizer, porque teme que aquilo que ele está fazendo resplandeça, né? Mostre para todo mundo ver. Mas eu quero te dizer uma coisa. As nossas obras, elas falam por nós. E elas dizem o que nós realmente somos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente... Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então quer dizer, quem está fazendo o que é certo não tem medo da verdade. Porque muito pelo contrário, ele luta para deixar bem claro, né? Sua vida é um livro aberto, não tem nada escondido. Vamos de novo? Eu quero que você veja comigo de novo esse versículo 22, ó. Mas quem pratica, você vê que a palavra de Deus ela tem que ser praticada, né? Não é só conhecida, ela tem que ser vivida no nosso dia a dia. Ó, quem pratica a verdade vem para a luz, quer dizer, quanto mais claro tiver, melhor ainda. Para que veja claramente as suas obras. Para que as suas obras para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Não tem medo da claridade, né? Não tem medo de expor, de se mostrar, porque sabe aquilo que está fazendo. Depois disso, no versículo 22, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Deixa eu virar a página aqui. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu lhe disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, quer dizer, antes dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o que ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. Quer dizer, a alegria dele era ver as pessoas nascendo de novo, recebendo esse batismo, essa purificação, para poder receber o noivo que era Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra, e os céus está acima de tudo. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Quer dizer, aquele que aceita Jesus Cristo confirma a verdade de Deus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos ler o último versículo? Quem crê no Filho
tem vida eterna. Quer dizer, tem a garantia da salvação. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus Cristo é o único caminho para os céus. Não existe outro. Ele é a verdade. É nele que está a verdade. Por isso que está dizendo, ó, quem crê no Filho tem vida eterna. Quer dizer, quem acredita em Jesus Cristo, serve a ele com a própria vida, tem a garantia da salvação. Ó, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você vê que tudo é uma questão de escolhas, né? Quando a pessoa escolhe fazer o que é certo. Você vê que a gente falou sobre as obras, a decisão de servir a Deus. Tudo depende daquilo que você está escolhendo diariamente. Se eu escolho servir a Deus com a minha vida, eu tenho a garantia da minha salvação. E crer no Senhor Jesus, no Filho enviado de Deus, o Filho amado que Ele enviou para nos resgatar, é que vai trazer para cada um de nós a garantia da nossa salvação. Amém? Olha como passou rápido. Já lemos o capítulo 3 inteiro e amanhã eu vou esperar por você às 11h30 da manhã para a gente ler e crescer mais um pouco, todos os dias. Sabe, não importa o quanto que você está, se está sendo rápido ou o seu crescimento, mas importa sim, principalmente que todos os dias você cresça um pouquinho. Às vezes as pessoas querem, né, na ânsia, vamos ler tudo de uma vez, vamos pegar a Bíblia, vamos ler tudo. Não, a Bíblia ela tem que ser lida e entendida. Não adianta só eu ler. Eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo. Parar, meditar, fazer como a gente fez agora há pouco. Eu leio um versículo, eu medito sobre aquilo, depois eu leio outro versículo, porque isso precisa ficar memorizado na nossa cabeça. Não é só ler, é ler e entender. E amanhã, então, nós nos encontramos novamente às 11h30 da manhã para a gente ler a Bíblia. Não se esqueça, 4:50 da manhã, todo santo dia. No nosso canal do Ministério Coluna, você vai encontrar a oração diária de domingo, quarta e sexta-feira. Nós temos o culto ao vivo que é transmitido pelo canal do YouTube. Então, você tem aí oportunidade de crescimento N. É só você querer e se aprofundar em Deus. E eu te espero então amanhã. Não se esqueça, temos um compromisso marcado. Fique com Deus, tenha uma excelente tarde, em nome de Jesus. Amém.